Então, os falsos mestres eram avarentos, buscam vantagens financeiras e filhos malditos. Está no final do versículo 14. Aí versículo 15: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Irmãos, versículo 16: recebeu também castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta, né? Então, irmãos, aqui mostra que o caminho, abandonou o reto caminho. Qual é o reto caminho? Irmão, reto caminho é o caminho da verdade, no versículo 2, né? O caminho final do versículo 2 não fala do caminho da verdade? Irmão, reto caminho é o caminho da verdade, né? A palavra da verdade é o que os apóstolos pregavam. Efésios 1:13, já li várias vezes. Vamos ler, mais uma vez. Efésios 1:13, como fala? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Irmãos, a palavra da verdade, o evangelho é a boa nova que nos salva. Mas precisa da sua fé. Você precisa crer na palavra. Quando você crê, essa palavra da verdade te salva. É o evangelho que te salva, e essa palavra verdade vai transferir a verdade da fé objetiva para ser a sua realidade subjetiva. É isso que Deus está fazendo conosco, e não é mentira que Deus está constituindo você no coração, né? Então, essa palavra da verdade, em Colossenses 1, versículo 5, deixa eu dar uma olhada também, Colossenses 1, 5, que chegou, vou lá no final já. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. E nessa palavra, irmão, está o poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Porque no meio é isso, né? 2:4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Capítulo 6, versículo 7. Na palavra da verdade, versículo 4 diz assim: pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Aí vem o versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Quer dizer, a palavra da verdade é o próprio poder de Deus. Não é o poder do apóstolo Paulo, era o poder de Deus. Se a palavra vem de Deus, tem poder. Se a palavra não vem de Deus, é palavra de homem, não tem poder, tá? Então a palavra de Deus Então a palavra da vida dispensa a vida eterna à igreja e promove a comunhão da vida. Isso está em 1 João capítulo 1, né, versículo 1 a 3. E promove a comunhão da vida para o crescimento dos membros, para a edificação do corpo de Cristo. Então os falsos mestres abandonaram o caminho, o reto caminho, se desviaram pelo caminho de Balaão. Balaão foi quem? Foi um profeta gentil, genuíno. Ele era verdadeiramente profeta. A Bíblia chama ele de profeta. É um profeta, só que era gentil, não era do povo de Israel. Não era falso, porém amou o salário da injustiça. Eu não vou ler aqui para vocês, vou dar os versículos para vocês, quem quiser. Números 22, versículos 5 e 7.
Deuteronômio 23, versículo 4, Neemias 13, versículo 2, Apocalipse 2, versículo 14. Então, irmão, Balaão virou um próprio tipo de alguém que era verdadeiro profeta de Deus, mas amou o salário da injustiça. Ele foi assalariado, né, para amaldiçoar contra o próprio povo de Deus. Irmão, no final do primeiro século, a igreja abandonou a palavra dos apóstolos para buscar cada um a primazia. Vocês sabem disso, né? Em 2 Timóteo 1,15, vamos dar uma olhada. 2 Timóteo 1,15, né? Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram, entre eles cito Figelo e Hermógenes. Quer dizer, no final, irmãos, na verdade nem chegou o final do primeiro século, isso é no ano 67. No ano 67, irmãos, né, todos da Ásia que Paulo havia ministrado tanta palavra para eles, abandonaram a Paulo. E no tempo de João, no ano 90, né, em 3 João, dá uma olhada, 3 João, quando João ainda tentava restaurar a igreja, recuperar a igreja com a palavra dos apóstolos, com o ensinamento dos apóstolos, enviando os missionários para levar a palavra da verdade, a palavra da vida para restaurar a igreja, já não havia, os líderes da época já não aceitavam mais a palavra de João. E 3 João, aqui fala, versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então, irmãos, já havia disputa pela primazia, pela liderança, né, pela posição, e todos eles queriam estar por cima, não estavam nem aí mais com a palavra da verdade, né, para o ensinamento dos apóstolos. E assim, irmãos, por isso que logo no segundo século começou então a luta pela posição. Surgiu a luta, surgiu então o sistema clerical, quer dizer, surgiu a classe clerical e a classe dos leigos. Eles então consideram que na igreja nem todos entendem a Bíblia, nem todos sabem falar a palavra de Deus, então vamos criar uma categoria superior em termos da igreja, que eles são clérigos e os demais são membros comuns. E os membros comuns vão trabalhar e depois trazem suas ofertas, assistem sermões, e o clero é que lida com as coisas da igreja. Irmãos, isso não é bíblico. Isso é a doutrina dos nicolaítas, que já prevaleceu com a hierarquia estabelecida na igreja, que serviu base para entrar também a doutrina de Balaão, né? Apocalipse 2, dá uma olhada lá, Apocalipse 2, ó Senhor Jesus, Apocalipse 2, versículo 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. São duas coisas juntas. Os nicolaítas fazem distinção entre clero e leigos, e a doutrina de Balaão é que então nós temos que sustentar essa classe de leigo, essa classe de clérigos, né? Então eles começam a serem assalariados. O clero recebia salário e servia na igreja por salário. Irmão, isso se perpetuou a partir do século II até os dias de hoje, né? Esse vício está até nos dias de hoje. Então, irmãos, é horrível isso.
né? Quando você é assalariado, recebe salário para servir a Deus, irmão, você, na verdade, acaba devendo o favor a quem te paga salário. Irmão, nós servimos a Deus. É Deus quem paga o nosso salário. Graças a Deus, irmãos, os nossos colportores. Irmão, Deus quem inventou isso. Nossos colportores não são assalariados por ninguém, mas são assalariados por Deus. Deus os sustentam, não é isso? E sem que eles tenham que, né, fazer favores para ninguém, tá? Eles estão seguindo a palavra, a direção da palavra, né? E eles são regidos